O Final Level Cast está de volta em ritmo de despedida, porque esse, cara, é o último programa desse ano que, meu Deus do céu, que ano longo, né não, Coelho? Como é que você tá, cara? Esse ano não vou pular 7 ondinhas, né, no Réveillon, eu vou pular 7 vezes na banheira mesmo pra poder fazer os pedidos. Pula no Animal Crossing, pula 7 ondinhas no Animal Crossing. É uma boa ideia, gostei. Acho que a gente vai ter que pular umas, sei lá, 50 ondinhas pra poder dar sorte e a gente 50 esquecer ondas, esse... comer 30 milhões de uvas, jogar sal grosso que a gente joga pra trás, jogar até fazer todas que a gente... Na hora que você falou final de ano, último episódio, eu ia soltar um mas aí eu lembrei que a gente tá em 2020 e eu acho que uma das melhores coisas é a gente chegar no final do ano, então eu acho que é melhor soltar um rojão do que um... Subir as palminhas aí, né? Palminhas. Finalmente. Nossa, eu ia falar que não dá nem pra entrar no ritmo de festa, né? Porque... sei lá, é o famoso mesmo, essa festa virou um enterro. Credo. Chorrindo, né? Rindo pra não chorar. Mas bom, sobrevivemos a 2020, é o que importa. Yes! Sobrevivemos, a vacina está cada vez mais aí, então... Nossa, 2021, primeiro a agulha que aparecer ali, Bota. a bundinha já tá pra fora, assim. Vai ser o bota. Ai, maravilhoso. Gente, apesar desse ano super maluco, esse ano, né, que eu gostaria de esquecer em sua maioria, foi um ano muito legal aqui pro Final Level Cast, né? Foi o nosso ano de estreia do podcast, então, nossa, muita coisa aconteceu. Nem parece que é apenas um ano, né, Dan? Parece que, assim, muitos anos. Nossa, só o mês que eu fiquei jogando Vingadores parece que passaram 3 anos ali. 3 anos, exatamente. E a gente recebeu muita gente incrível aqui, foi muito legal, foi uma experiência muito maneira estar fazendo o Final Level Cast nesse ano, né? Então ele acabou sendo até um super escape pra gente aqui, poder conversar com essas pessoas incríveis. E assim, vocês já devem ter escutado, né? A gente tá aqui com uma convidada que já esteve no Final Level Cast esse ano com a gente, num programa pra falar de um jogo, né? Que não é o melhor jogo de todos, assim. Mas nossa querida Bruna Penilhas, bem-vinda mais uma vez aqui ao Final Level Cast. Estou de volta, muito obrigada, gente. Foi um prazer participar daquele programa, porque foi legal poder falar, extravasar sobre Marvel's Avengers. Foi necessário, né? Nossa, foi necessário e é um prazer estar aqui de volta, valeu pelo convite. Parabéns aí pelo ano de estreia, que venham muitos outros pra vocês são incríveis. Muito obrigado. Obrigada. Poxa. Fazendo um coraçãozinho Sim. aqui. Eu tô feliz, né? Porque da outra vez eu não pude participar da gravação e agora a gente tá gravando juntos aqui. Sim. Sorte sua por um lado, mas... Você tava espiritualmente naquela gravação, em nossos corações. Isso. É verdade. Pensa que se você tivesse participado, você provavelmente teria jogado o jogo. Então... Teria perdido 3 anos da sua vida igual a gente perdeu. Eu tava rindo muito de um post do Dan falando que ele viu uma promoção de Marvel's Avengers por R$100 e tantos e ele achava que se pagassem R$100 e tantos pra ele não ia ser o suficiente pra ele jogar o jogo. Mano. O dano moral vale muito mais. Sim, ainda tô me recuperando do tempo lá que eu joguei. Mas, gente, hoje nós vamos falar sobre backlog, né? Um tema aí que, nossa, quem nunca, né? Ficou se questionando aí com backlog. Então a gente fez aqui uma pauta bem legal. Trouxemos a Bruna pra perto pra gente poder conversar sobre isso. E vamos tentar fazer aqui, fazer aqui o guia definitivo pra você lidar com o seu backlog. Como é que tá o backlog de vocês, gente? Nossa, tá complicado. Todo ano, né? Ou todo mês o backlog cresce. Não sei de vocês. Não tem jeito ainda, mas essa reta final, o pessoal tá judiando da gente. Tá saindo muita coisa agora esse finalzinho de ano. É, muita coisa que foi atrasada, né? Cyberpunk. Vocês consideram backlog só os jogos que vocês já compraram ou aqueles jogos que vocês pretendem um dia jogar? É isso que eu ia perguntar. Pra mim, o backlog é a segunda opção. O que você pretende jogar. Porque se for o que já comprou, meu backlog é 0. Porque, tipo, não é barato game aqui no Brasil. Agora, mais com a nova geração, os preços de AAAs aumentaram. Então, tipo, eu, pelo menos, não tenho esse lance de comprar game sem ter certeza que eu vou conseguir jogar ele em algum momento. Então, no meu caso, é a segunda opção. O meu, ao contrário. O meu backlog é só as coisas que eu já comprei. Porque como eu sou mais do indie, aí eu vejo uma promoção, e aí é, tipo, geralmente promoção de indie, que já é um preço um pouco melhor. Ah, mas tudo bem. Tá melhor ainda. Aí eu pego e falo, nossa, tá um preço ótimo, eu vou comprar este jogo que eu sempre quis jogar. Aí eu vou acumulando.
muitos jogos. Gente, a palavra promoção é a minha criptonita. A gente vê pelo Twitter. Pois é, quem me segue lá tá O Dan ligado. começa a tremer, passar mal. Mas de indie, pior que eu tenho uns também. Tem um que eu comprei em promoção, acho que tava R$7. Eu devo ter comprado há uns 4 anos, Bastion. Até hoje eu não joguei, nem baixei o jogo, tá lá. Sério, Bastion é ótimo. Sério. Bash é muito bom. Não, esse você tem que resolver esse backlog aí, Bruna, você vai curtir. Tenho. Olha, no meu caso, o meu backlog também é dos jogos que eu já comprei. Por que acontece? A gente acaba recebendo os jogos pra poder fazer análise no canal, gameplay, etc. E eu acabo deixando os jogos que eu comprei pra jogar no meu tempo livre de lado pra poder jogar os jogos que eu tenho que produzir pro canal, entendeu? Então só vai aumentando a lista, assim, dos jogos que eu comprei e estão ali esperando eu achar o momento pra jogá-los. Ah, eu passo pela mesma coisa, gente. Calma, a gente ainda vai entrar mais a fundo nesse negócio aí de backlog, como lidar com backlog. Enfim, a gente vai até explicar mais aí pra galera que tá escutando a gente que não tem tanta familiaridade com o termo. Mas antes da gente partir pra esse papo, eu queria puxar aqui um agradecimento geral pra galera que vem acompanhando o Final Level Cast ao longo desse 2020. Foi muito legal, a gente tá sempre recebendo, né, Coelho, muito feedback positivo, a galera sempre comentando, sempre compartilhando, sempre chegando junto. E foi uma experiência muito bacana, né, Coelho? Cara, maravilhoso demais. Até porque em dezembro, né, o Spotify começou a fazer a retrospectiva das pessoas, o que eles ouviram ao longo do ano, e muita gente começou a marcar a gente falando, caramba, o Final Level Cast foi o podcast que eu mais ouvi, ou foi o meu grande amigo pra esse ano de 2020. Ah, eu amei o pessoal falando, vocês me fizeram companhia esse ano. Que fofos. Muito gostoso. Ah, isso foi demais. E já é um evento essa coisa do Spotify, né? Esse momento no fim do ano que a galera começa a compartilhar as músicas que mais escutou, os podcasts que mais escutou, quanto tempo passou escutando música ou podcast. Isso é muito legal. E a gente fez essa retrospectiva do Spotify, né? Ela relembra pra gente coisas assim que nós conseguimos conquistar aqui, né? Junto com a audiência, com convidados super legais que estiveram aqui com a gente, como a Bruna, que tá hoje aqui mais uma vez. E uma das coisas que a gente alcançou esse ano e que eu acho que vale a gente trazer aqui e compartilhar com nossos queridos ouvintes é que nós fomos o podcast de tecnologia mais ouvido do Brasil em 2020. Caraca, sinistro. Né? Pois é, quando a gente leu, a gente ficou, o quê? É isso mesmo? Vocês merecem demais. Ô, louco. Cadê as câmeras? Eu tive que ler umas 4 vezes pra ver se não tava entendendo errado, cara. Eu não acreditei nisso. Cara, isso é muito incrível. Um projeto que a gente iniciou esse ano, cara. E, meu Deus, cara, é muito legal, assim. O pessoal tá curtindo tanto, tá aqui com a gente e acompanhar e dar risada com a gente, zoar a gente também nas redes sociais, das zoeiras que a gente faz aqui. E lá no Telegram também. São muitas coisas legais esse ano. Sim, é muito legal. E assim, pô, mais de 15 mil pessoas favoritaram o Final Level Cast, né? Quase 10 mil pessoas, cara, tem o Final Level Cast como seu cast mais ouvido da plataforma, né? Isso em mais de 31 países. Então, assim, são muitas coisas legais, assim, que a gente recebeu dessa retrospectiva e que a gente vem recebendo ao longo desse ano. E a gente teve em listas, né, de indicações do Spotify ao lado de pessoas incríveis, de podcasts, assim, que a gente escutava e que foram inspirações pra gente, como o pessoal do Ping, como o Jovem Nerd, né? O GugaCast e outros podcasts, assim, que estão sempre lá em cima e que, tipo, sempre estiveram acompanhando a gente na nossa vida e agora a gente tá do lado de tanta gente incrível, assim, pra gente é demais. Então, fica aqui um super agradecimento a todo mundo que ajudou a gente a fazer o Final Level Cast isso que ele é hoje, assim. Então, muito obrigado pra todo mundo. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado de coração, Muitos gente. beijos, Tamo gente, junto. De verdade. Incrível. Fiquei emocionado aqui. Oh. Bruna, a gente estende esse agradecimento a você também, tá? O Final Level Cast não seria o que é se não fosse a ilustre presença de vocês aqui, fazendo os episódios cada vez mais especiais. Imagina, eu que agradeço por fazer uma partezinha e poder acompanhar essa história incrível de vocês. Valeu mesmo. Tamo junto. Tamo junto demais. E, gente, antes da gente partir de vez pra esse papo e mergulhar aí no backlog, deixar aqui um super agradecimento aí, que é um agradecimento que vale pelo ano inteiro, a nossa queridíssima HyperX, que tá aqui tunando as nossas vozes e deixando que vocês possam escutar a nossa voz assim, macia. É, a minha tá tunada também, graças a vocês. É, você tá usando ele agora, né, o podcast? Tô com o Quadcast aqui, maravilhoso. Bem que eu senti que a Bruna parecia que tava muito perto de mim aqui, a voz assim, bem fazendo um carinho no meu ouvido. Calorosa.
Márcia, tudo bem? Boa noite. Ai, não fala assim, Bruna. Eu já vou assistir seu programa, não precisa me tentar. Mas uma coisa que eu fiquei muito feliz esse ano foi com esse microfone, esse podcast maravilhoso da HyperX e também fones de ouvido e, nossa, diversas coisas que é tudo lindo, maravilhoso, além da qualidade maravilhosa, é que ele aumenta a autoestima da gente. Que aí você ouve a sua própria voz gravada no podcast e você fica, caramba. Pior que é verdade. É muito verdade. É muito, muito, muito verdade isso. E é um pânico que a gente tem sempre, né? Ouvir a própria voz. Pelo menos eu sempre tive. E aí eu nem desligo mais o retorno que tem aqui no podcast, porque eu gosto de ouvir o meu retorno. O som é tão nítido, tão quente, tão gostoso que eu gosto de ouvir o retorno. É muito louco isso. Eu tenho vontade de cantar. Canta uma música então pra gente. Canta pra gente. Canta. Eu não sei cantar, mas sabe quando você vê a pessoa no estúdio com uma mãozinha na orelha, assim, cantando? Eu sempre visualizo isso quando eu boto o microfone com o retorno. Márcia, entrando nessa de promessas de fim de ano pra cumprir no ano que vem, eu vou fazer você prometer aqui que ano que vem você vai cantar alguma música no Final Levelcast. Ai, gente, eu vou ter que cantar ainda mais depois de hoje que a vizinha falou. A minha vizinha que canta muito e é horrível. Sim. Minha mãe reclamou da cantoria da vizinha, né? Meu Deus. E aí a vizinha respondeu que é porque a gente tem inveja. Por isso que ela tava reclamando. Ô, louco. Então agora se eu cantar, é porque eu tenho inveja. Eu vou escolher uma música bonita, um dia eu canto. Ó, prometeu vai ter que cantar, hein? Promessa de ano novo é promessa que tem que ser Vou cumprida. escolher hein? uma música linda. Vocês podem cobrar a Márcia lá no Telegram, tá bom? O link tá aqui na descrição do episódio. Eu vou mandar um áudio Boa, no Telegram gostei. cantando. Olha aí, perfeito. Depois do ASMR vai ser Márcia cantando Márcia aqui. cantando, Márcia lendo e-mails. Lendo e-mails cantando, talvez. Final Level Márcia. Perfeito, então perfeito. Gente, bora então pro nosso papo? Vamos Bora nessa. lá. Bora. Pois é, meus amigos, 2020 tá acabando e uma coisa que se acumulou com certeza nas listas de todo mundo foi a quantidade de jogos que a gente quer jogar. Sejam os jogos que vocês só têm vontade e ainda não compraram, os jogos que vocês já compraram, mas ainda estão com vontade, ou que já perderam a vontade também, mas elas estão ali no espacinho, no backlog. Desculpa não falta. Desculpa não falta, né? Ai, meu cachorro comeu meu jogo. Essa aí ninguém acredita mais, na época da Droga. escola a gente até falava isso da prova, mas agora é tudo digital, não dá nem pra o cachorro comer a fitinha mais. Droga. Se for Switch, perdeu a fitinha do Switch. Mas a verdade é que sobram muitas pendências. Afinal de contas, esse ano até que tivemos muitos bons lançamentos, né? E como que a gente resolve isso, né? Como é que encontra tempo pra poder jogar os joguinhos, né, Bruna? Olha, é difícil, viu? Ainda mais se você faz parte da classe trabalhadora. É complicado, meu, porque, pelo menos eu, assim, em dia de semana, eu prefiro jogar coisas mais, não diria que mais casuais, mas mais relaxantes, sabe? Tipo, esse ano Animal Crossing. E não é tudo que eu consigo fazer em Animal Crossing. Eu não consigo chegar em casa cansada do trabalho e fazer um terraforming super complexo, porque exige criatividade, exige energia. Sim. Então é difícil, meu, e acho que o lance é você não se cobrar por isso. O game, ele tem que ser um meio de escape pra você relaxar, não pra você ficar se cobrando das coisas e tal. Acho que o principal, assim, a primeira dica que eu dou aqui no podcast é entenda a sua rotina, entenda as suas necessidades e principalmente, meus queridos, entenda o quanto você pode gastar com o game antes de formar um backlog. É importante isso. Eu tô isso sentindo aí. que a Bruna tá julgando todos nós aqui, tá, gente? Não tô. Eu tô me sentindo julgado, não sei vocês. Ela é a mais organizada. Bruna Finanças. Não tem certo ou errado, eu estou dando dicas. Aí se vocês quiserem seguir, show de bola. Ela tá tranquila com o backlog dela, porque ela não gastou aquele dinheiro. A gente gasta aquele dinheiro e a gente fica tipo, eu tenho uma pendência, né, com esse dinheiro que eu gastei aqui. A gente... Não, porque quando você gasta o dinheiro, é uma coisa mais séria. É. Aí você falou, opa, eu tenho que jogar, peraí. É, isso é verdade. Em minha defesa, alguns games que estão no meu backlog, que falarei em breve, eles ainda não estão num preço muito acessível, não entraram em promoção. Então tem isso também. Por isso que eu não comprei. Eu acho interessante que o Coelho ele começou falando sobre esse ano, né? Que é um ano que totalmente maluco, a gente já falou tanto isso aqui ao longo desse 2020. E eu acho que é um ano que também ele reforçou as nossas ansiedades, né? E assim, a pessoa que ela é ansiosa, ela tá muito ferrada, cara. Porque na época que tudo tá na internet o tempo inteiro, cara, o cara que usa Twitter, por exemplo, ele não tem pra onde correr, ele é bombardeado o tempo inteiro com um jogo novo que tá todo mundo jogando, ou que vai lançar nessa semana, daqui a uns
alguns dias, e aí o cara acaba, às vezes, cedendo à pressão e... Vivendo o hype. O hype... Você tá falando de você, Dan? Eu tô aqui, né? Uma autobiografia por Daniel Schettini. Eu acho que o hype, cara, ele é o maior inimigo do backlog, cara. Nossa, total. Porque você tá ferrado. Se você cede ao hype, você tá ferrado. E esse ano tiveram vários jogos desses que hyparam, e aí passou, e aí o outro próximo hypou, e alguns deles gratuitos, né, inclusive. O próprio Among Us, que você consegue baixar no celular, por exemplo, gratuitamente, ou se você já tivesse a PSN... Fall Guys. O Fall Guys, né, ele tava gratuito também, ele entrou no hype. E é aquele joguinho multiplayer que você começa a jogar com os amigos, aquele outro jogo que você tava jogando, seguindo a sua história, o single player, você acaba abandonando, né, cara? Porque a gente já não encontra os amigos na vida real. Sim. A hora que tem um jogo pra jogar com a galera, você vai abandonar todo o resto, não tem jeito. É verdade. O negócio do hype ainda tem essa questão, né, que o hype passa. E aí você sempre fica naquela coisa de, será que eu espero um pouco mais? Quando é um AAA, por exemplo, de abaixar preço, será que eu espero um pouco pra baixar o preço? Mas aí o hype cai. Então, assim, quem é ansioso, na hora que tá no hype, quer entrar, mas às vezes a vida não te permite. Aí eu sempre caio na de comprar o jogo e não jogar. Mas longe de mim julgar e ser julgada. É que é difícil, e aí além dos comentários de galera que tá no hype pro jogo que vai ser lançado, tem a semana de lançamento também. E aí tem dois fatores dentro disso. Tem o fator que tá todo mundo postando foto do jogo chegando, postando screenshot do jogo que tá jogando, e tem o fator também que acho que impactou muito The Last of Us 2 esse ano, mas The Last of Us 2 foi impactado por vazamentos também, enfim, são os spoilers. Nossa, isso é demais. Você quer evitar, né? E é desesperador, assim. The Last of Us eu tava desesperada pra jogar logo, mesmo já tendo tomado alguns spoilers por conta do vazamento, mas tem muitos outros jogos aí focados em narrativa que se encaixam nessa pegada também, sabe? Que muita gente se preocupa em evitar tomar spoiler. É complicado, mas acho que o fator principal é isso que vocês falaram. É o hype, é a vontade de tá jogando todas essas coisas que a galera da sua bolha tá falando, e eu sinto que tem isso quase todos os anos. Mas esse ano eu acho que foi um pouco mais especial, especialmente por isso que você falou, Coelho. Deu pra gente encontrar alguns caminhos alternativos aí com Among Us e Fall Guys, que inclusive já deram uma esfriada agora nesse final de ano, né? Mas, enfim, não dá pra falar que eles não foram jogos importantes em 2020, porque eles foram. Eles viraram até instrumento de campanha, né? Eleitoral, total. assim. Sim. Eu acho que uma coisa interessante que aconteceu comigo esse ano, por exemplo, foi com o Hades, da Supergiant. Eu peguei ele assim que ele saiu pro Nintendo Switch, né? Porque ele já tava no PC em Early Access, né? Ele ficou um tempão, e aí depois ele liberou, saiu oficialmente e saiu pro Nintendo Switch. E aí eu peguei, no momento que eu peguei, eu não joguei. Tipo, eu baixei ele, assim, eu abri e tal, dei uma testadinha, mas não considero que eu joguei, assim. E aí, depois quando eu tive um respiro, eu comecei a jogar ele, eu comecei a curtir bastante o jogo, e aí eu fui jogando, mas aí começaram a sair outros jogos, e pra gente que trabalha e que tem que cobrir os jogos e tal, eu tive que dar uma pausa no Hades pra poder começar outro jogo. E aí, quando rolou o anúncio do The Game Awards, eu lembrei, mano, eu não terminei o Hades, sabe? Tipo assim, ele caiu no meu backlog sem eu sentir que ele tava no meu backlog, sabe? Tipo, eu cheguei a jogar um pouco, mas não terminei e tal. Como vocês lidam com isso? Tipo, às vezes acontece de você estar jogando um jogo e você que interromper aquele progresso, ou seja por um outro jogo, ou porque você tá sem tempo, ou às vezes o jogo esfriou um pouco pra você, e aí vocês voltam pro jogo, ou o que acontece? O jogo morre e vai ficar pra sempre naquele backlog ali e tudo bem pra você também. Poxa, eu acho que depende muito do jogo, né? Porque tem alguns jogos que, se você fica muito tempo sem jogar, ele quebra um fluxo de você não lembrar o que tá acontecendo, ou o que você tava fazendo. Eu acho que talvez varie de pessoa pra pessoa também. Mas vai depender. Tem alguns jogos que é muito fácil retornar. Por exemplo, jogos que talvez não tem tanta história, ou que a sua lista de tarefas não é muito de gerenciamento. Eu acho que ainda vai, porque é uma coisa que, na hora que você pegar o jogo, você só acostuma de novo com os controles e tal e volta. Agora, quando é jogo que ou é o foco muito grande na narrativa, ou pra mim o que pesa muito é jogo mais de gerenciar coisas, tipo, por exemplo, Stardew Valley, vezes que eu parei no meio, o Spiritfarer mesmo, que eu parei, e assim, eu não lembro o que tava rolando. Aí eu acho muito difícil de jogar. Eu tento voltar, se eu quiser muito, eu até olho no YouTube, algum resumo, alguma coisa, mas se for um jogo que eu tô gostando, eu tento não deixar ele cair no limbo. Agora, se for um jogo que era mais ou menos, eu tava empurrando, aí eu largo pra lá de vez. Tem uns jogos que são difíceis, até porque eles têm muitos sistemas, e aí você se afasta um tempo deles, e quando você volta, você não lembra direito como é que você utiliza aqueles sistemas todos, né? Ou então esfria um pouco até o sentimento que você tem em relação aos personagens. O Spiritfarer foi um bom
exemplo, inclusive, porque nele você tem uma relação próxima ali com os espíritos que você tá ajudando. Se você tá no meio de uma ajuda com o espírito e você abandona aquilo durante um tempo e você volta, tipo, aonde que eu tava mesmo? Quem é que tava com fome? Quem é que tava precisando de ajuda do quê? Nossa, total. Mesmo tendo listas de afazeres e tal, assim, eu tô pegando o Spiritfarer de exemplo principal, mas muitos jogos seguem a mesma lógica. Mesmo o jogo tendo ali uma lista organizada das suas missões, etc., você não lembra. Eu lembro, eu fiquei, sei lá, quase um ano sem jogar Control também, e quando eu voltei, o jogo deletou todas as minhas configurações de arma e de coisa. E eu peguei, eu tentava atirar e a arma não tava selecionada, e eu ficava assim, eu não sei como atira mais no jogo. Eu fiquei uns 10 minutos falando, eu não vou jogar porque eu não sei como atira mais. E eu sempre tenho muito essa sensação, ainda mais quando é jogo que tem muito mapa de habilidade, muita mecânica, muita coisinha, é muito difícil voltar. Mas assim, dependendo do quão agradável é aquele jogo, a gente se esforça um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Mas aí fica a questão, quando você larga um jogo pela metade, seja porque, sei lá, tipo, você enjoou, você perdeu o fio da meada, ou tinha outras coisas pra jogar, ou você estava muito ocupado, você considera que esse jogo vai pro seu backlog? Ou existe na sua mente uma outra lista que é a lista de descarte, sei lá, tipo, jogos que eu não vou mais voltar, sabe? Bruna, você tem essa separação? Eu acho que fica no meu backlog. Eu tenho essa sensação que tá no meu backlog, porque assim, a Márcia levantou um exemplo muito bom, o Spiritfarer, e assim, não é porque ele é ruim, na minha perspectiva, mas é porque tudo isso que a gente falou e tal, de voltar pro jogo e ver que tinha um monte de coisa pra fazer, eu diria que até um pouco desencorajador, assim, você voltar pro jogo numa situação dessa, porque você fica perdido e aí você para e na minha rotina, por exemplo, que eu já não tenho tanta vontade de jogar assim durante a semana, eu vejo tudo aquilo e falo, putz, mó rolê, hein? Deixa pra outro dia. E aí eu vou empurrando. Então eu diria que o Spiritfarer, especificamente, é um jogo que eu quero parar pra terminar um dia. Nossa, eu tô com o exato sentimento. Tem uns que eu já coloquei na pilha de descarte, sei lá, tipo Resident Evil 2 Remake. Eu terminei a campanha com a Claire, mas eu não terminei a campanha com o Leon. E aí, eu tava curtindo, muito legal. Foi um dos jogos que eu tentei tirar do meu backlog esse ano. Mas aí chegou num ponto da campanha do Leon que eu falei, ai, cara, eu já vi parte dessas coisas aqui na campanha da Claire. Eu vou começar outros jogos e aí depois eu volto pra ele. E aí eu não voltei até agora. Eu acho que a gente tem, tipo, eu pelo menos tenho isso. Eu sinto que eu tenho duas formas de terminar um jogo. Tem quando eu termino fazendo tudo, eu extraí tudo do jogo, e tem quando eu sinto que eu terminei no meu coração. Então, assim, tem uns jogos que ou você joga muito, ou você fica muito imerso, assim, varia, mas tem alguns jogos que você chega num ponto que você sente que você já viu o que tinha que ver ali. O suficiente, mesmo se você for até o final e fizer tudo, a sua experiência já foi completada de alguma forma, então você meio que fala, vamos dar vez pra outros. Sim, e jogos focados em narrativa, eu tô com a Márcia também, eu tento ir numa tacada só, mas assim, são jogos bem específicos, focados bastante em narrativa, tipo o The Last of Us 2. Além do hype, né, por ser The Last of Us 2, são aqueles jogos que eu tento ir numa tacada só, vou focar nele e pronto. Vocês diriam então pra galera que tá escutando que tudo bem, gente, quando aquele jogo que você sentiu que já não precisa mais jogar, let it be, sabe qual é? É isso? Gente, 100%. Escolha de cada um, aí entra até o lance de carteirinha gamer. Você tem que terminar absolutamente todos os jogos, tem que platinar. Tem que platinar. Se você não vai fazer um review, uma análise do jogo, aí se é por puro hobby, por puro entretenimento, você termina se você quiser. Literalmente, não tem regra pra isso. Não, a regra é se divertir. Tá sendo bom? Então continua. Virou um estresse? Você não tem obrigação. Exatamente. É claro que, sei lá, se você jogar 10 horas de um game de 60 horas, na conversa com seus amiguinhos, você não vai ter moral pra falar muito bem ou mal do jogo. Mas isso não te diminui de jeito nenhum. É você que organiza seu backlog, sua vida, suas prioridades de games. Não tem regra mesmo. Eu acho curioso isso que você falou até, tipo, tenho dois exemplos, assim, de jogos que eu não fui até o fim e eu tenho opiniões muito diferentes sobre os dois, assim. Um deles é o Skyrim, que é um jogo que, cara, eu devo ter feito facilmente, assim, umas 150 horas nesse jogo. E eu nunca terminei. Eu nunca fui até o fim e derrotei o Alduin, que é o chefe final do jogo. Nossa, isso tá no meu backlog também, pode crer. Mas assim, eu não considero que o Skyrim tá no meu backlog, sabe? Tipo, eu joguei tanto
50 horas, meu, é bastante. Cada caso é um caso, né? É um jogo que, putz, eu explorei cada canto daquele lugar, eu virei vampiro, eu virei lobisomem, sabe? Eu entrei pra guilda dos ladrões, eu saí da guilda dos ladrões, sabe? Eu fui procurado... Você experimentou tudo, né? Viveu intensamente. Sim, e é um jogo que ele proporciona isso, né? Assim como o Breath of the Wild, por exemplo, sabe? Hollow Knight também, eu larguei. Terminar Hollow Knight é um estado de espírito, sabe? Tipo, depende de como você tá, assim. O outro jogo que aí pega um pouco isso que a Bruna falou, do tipo, um jogo que, sei lá, é muito grande e você não jogou o suficiente, de repente, pra formar a sua opinião sobre o jogo. Isso eu passei por isso com o Final Fantasy XV. Putz, eu também. Fala aí, mas eu também. Nossa senhora. Cara, eu joguei, assim, mais ou menos umas 15 horas, vamos botar assim. Eu joguei ele 2 vezes. A primeira vez, eu joguei ele até umas 7 horas, assim, e aí eu não curti, e aí eu dropei. Aí depois eu falei, putz, cara, eu tenho que jogar. Eu joguei todos os Final Fantasy, eu tenho que dar outra chance pra esse daqui. E aí na minha segunda tentativa, eu fui mais longe, né, e beirei lá as 20 horas de jogo. Mas mesmo jogando mais, eu não consegui me apegar, eu não consegui gostar dos personagens, eu não consegui curtir o combate do jogo, que eu achava muito quebrado. E aí eu cheguei à conclusão de que eu não gostei do jogo, sabe? Tipo, mano, esse Final Fantasy não é pra mim. E tipo, eu amo Final Fantasy. Só que esse não consegui. Mixed feelings, né? Sim. Tipo, no total eu joguei, sei lá, umas 30 horas se você pegar a primeira vez e a segunda vez que eu joguei, assim, sabe? E foram 30 horas da minha vida que eu joguei e eu não consegui. O jogo não clicou em nenhum momento pra mim. Caramba, em 30 horas. Ele insistiu, né, Márcio? Foi corajoso ainda. E eu não quis dizer que, por exemplo, a minha situação com Final Fantasy XV foi exatamente a mesma que a sua. Não consegui. E eu não quis dizer que, tipo, por isso a nossa opinião não é válida. Porque a nossa experiência foi o suficiente pra determinar esse sentimento em relação ao jogo. Só que se, por exemplo, alguém vira pra mim e fala, o que você achou da história de Final Fantasy XV? Eu vou falar da minha experiência dentro daquelas 20 horas. Eu não vou falar da experiência no geral, sabe? Eu viro pra pessoa e falo, o pouco que eu joguei, eu não curti. Não sou capaz de opinar sobre a história como um todo, sobre o jogo como um todo. Mas o jogo não me pegou. E tudo bem, isso acontece, né? Mas foi bem frustrante, mano. Eu senti que, sei lá, eu nem tentei. De novo, a primeira run que eu fiz em Final Fantasy, eu falei, cara, essa história tá me enchendo o saco, tá mó enrolação, e viaja pra lá, viaja pra cá, umas missão besta. Eu larguei justamente porque foi o quê? Final de 2016 que saiu o jogo, novembro. Tinha muita coisa ainda pra jogar. Tava jogando muito Overwatch também. Eu também. Bom, vida que segue, né? Tem uma questão de momento também, né? Tipo assim, eu acho que o gamer tem que praticar o desapego. Eu digo isso quando eu tô fazendo live, essas coisas, porque, cara, eu sou um jogador que eu não fico pegando tudo que o jogo tem pra oferecer pra começo de conversa. As pessoas cobram um pouco isso, e eu acho que a gente se cobra um pouco isso também. Fazer tudo que o jogo tem a oferecer, em termos de side quest, esse tipo de coisa, ou terminar totalmente o jogo também, eu acho que é muito do momento que você tá, de tá curtindo aquele jogo naquela hora ou não. Tem jogo que eu até curti muito jogar durante o período que eu tava jogando, até que eu, toda vez que ia ligar ele, eu pensava, acho que eu vou jogar Tetris 99. E aí eu não terminava aquele jogo nunca, eu acabei, tipo, aceitando que... Terminou em seu coração. Exatamente, Márcia, eu adorei. É isso, eu vou usar isso pra minha vida agora. Eu terminei no jogo no meu coração. Mas aí, nesse sentimento, você consegue consigo mesmo estar em paz a ponto de, tipo, esse jogo não está enchendo o meu backlog. Mais ou menos. Vamos falar pro público mais ou menos assim, o que o backlog, como funciona pra cada um de nós, assim. Eu vou falar o meu. Eu acho que o backlog, ele é uma lista que eu sinto que é uma lista de obrigação, assim. Quando eu tenho um jogo que eu boto no backlog é porque eu tenho que jogar aquilo em algum momento, sabe? Quando eu desapego, como o Coelho falou, eu não boto no backlog. Eu simplesmente, tipo, beleza, eu gastei uma grana nisso aqui e eu já assumi pra mim mesmo que eu não vou voltar. Eu não sei se com vocês é assim, sabe? Com o Final Fantasy XV, ele não está no meu backlog, mas toda vez que eu abro a lista do Game Pass e eu vejo ali Final Fantasy XV Royal Edition, eu falo, caraca, né, eu abandonei esse jogo, podia tentar de novo. Mas eu não dou muita bola. Mas meu backlog é uma mistura de games que eu sinto que eu tenho que jogar como profissional jornalista de games e jogos que eu quero jogar por interesse mesmo. O Hades foi um deles. Foi uma mistura dos dois, na verdade. Eu fiquei interessada porque tava todo mundo falando e justamente por estar todo mundo falando e por estar sendo um jogo tão importante, com tanto destaque em 2020, eu falei, preciso ficar ligada nesse jogo. Então vou tentar dar uma chance. E no fim foi paixão à primeira vista, né? É maravilhoso, né? Esse é um que tá no meu backlog. Nossa, queria que Final Fantasy XV fosse assim. O meu só não
tá no backlog ainda porque eu não comprei. O meu só entra quando eu compro. Eu só quero adicionar uma coisa, pegando essa fala da Bruna agora, do Game Pass, gente. Eu juro que eu não vou mais falar do Final Fantasy XV, é só isso. Aconteceu comigo o seguinte, no final do ano passado, eu comprei um Xbox One S. E aí, tive acesso pela primeira vez ao Game Pass. E a primeira coisa que eu fiz quando eu baixei o Game Pass foi baixar o Final Fantasy XV. Já era a terceira vez, tá? Eu já tinha o jogo. Eu tenho ele aqui, em mídia física, pro PlayStation. E aí eu falei, cara, eu vou baixar aqui a versão completa, né, que tá lá. Eu baixei o jogo e eu tentei começar de novo. E eu ainda fiz umas 4 horas de jogo. Nossa, é muito dedicado, pra você né? ver o gado de Final Fantasy até onde ele vai. Eu não falo mais de Final Fantasy XV. Acabou Final Fantasy. Não dá pra dizer que você não tentou, né? Pronto. Sim. Tentar foi uma coisa que ele fez bastante, né? Cardoso que me perdoe, Cardoso ama Final Fantasy XV, mas não dá, gente. Pra mim, o que me incomoda, meu backlog é constituído só de coisas que eu realmente quero jogar. Eu não consigo sentir que eu tenho obrigação de jogar algumas coisas. Igual, por exemplo, às vezes a gente tem algum jogo que a gente joga pra falar aqui no Final Level, mas aí eu sinto que eu tenho obrigação e aí eu jogo. Se for obrigação, uma obrigação mais real, assim. Agora, obrigação comigo mesma, eu não tenho, não. Aí se eu joguei um jogo, por exemplo, o Death Stranding lá, tá aqui. Um dia eu gostaria de terminar pra poder reclamar com mais propriedade. Mas não me incomoda o fato dele estar no meu backlog dessa forma. Então, assim, se um dia eu nunca mais encostar e terminar, tá tudo bem, porque foi um jogo que eu não gostei muito. Eu não tava gostando de jogar. Então, ok eu ter parado de jogar. Me incomoda quando é algo que eu tô gostando. Então, assim, se eu parei de jogar um jogo que eu não tava curtindo, pra mim morreu. Se um dia aparecer uma vontade de novo de jogar, provavelmente eu vou pegar do início e vou jogar de novo. Mas quando termina no meu coração, terminou no meu coração. Tá tudo tranquilo. Não, o meu backlog, ele é uma lista interminável de ansiedade. Os jogos nunca saem dele e ele tem múltiplas timelines. Caramba. Nossa. Então, É Zelda, seu backlog se chama Zelda? exatamente, eu ia falar de Zelda agora, porque é o seguinte, por exemplo, Breath of the Wild, eu já fiz tanta coisa nesse jogo, que eu já fiz todas as quests, eu já zerei o jogo múltiplas vezes, então, tipo, tecnicamente ele tá fora do meu backlog, certo? Só que eu tenho uma segunda timeline de backlog, que é dos jogos que eu amo tanto, que eu quero terminar, tipo, tudo. Eu ainda não zerei o Master Mode e eu ainda não peguei os 900 Koroks. Acredite, eu estou trabalhando pra pegar os 900 Koroks de Breath of the Wild. Então ele tá na segunda timeline. Caramba, a gente tem pessoas muito empenhadas aqui. Não esperava menos de você, Coelho. O outro backlog, eu não tiro os jogos dele, como o Dan falou, eu fico só mudando a lista de prioridade do backlog, sabe? Tipo, esse aqui, já terminei ele no meu coração, quem sabe um dia eu não termino ele de verdade? Aí ele vai lá pro fim da lista, entendeu? Vai crescendo assim infinitamente, e eu simplesmente vou aceitando a realidade de que ele tá grande demais, e é isso. Eu espero que um dia eu consiga voltar. Mas é que tem uns jogos que eles dão aquele calorzinho no coração de você lembrar o pouco que você jogou deles, e eles estão ali no seu backlog. Aí você fica na esperança de voltar a aquecer aquela emoção do hype por aquele jogo que você sentiu um dia pra terminar ele, sabe? Não sei se vocês entendem esse sentimento. Eu entendo. Eu acho que é um assunto que eu já trabalhei muito internamente comigo mesma, uma psicanálise de games, que quando eu perco o hype, eu aceito. Então eu falo assim, bom, passou, é isso, fica lá. Então eu não crio essa expectativa em cima de vai que um dia, mas eu deixo ele lá ciente, no quartinho da bagunça, né, dos games. Deixo ele lá, quem sabe um dia, mas eu não fico alimentando muito de vai que um dia, eu só deixo lá, eu só sei que ele tá lá. É legal isso, né? Porque nem sempre você precisa tá num hype que é o hype que, sei lá, a imprensa tá ajudando a bombardear, né? E a própria empresa, divulgação, trailer, não sei o que, evento. Às vezes é um gatilho, né? Que dá em você e você vai lá no seu backlog e recupera aquele jogo que você não terminou, sei lá. Por exemplo, eu tô assistindo Mandalorian, segunda temporada maravilhosa. E aí eu assistindo, esses dias me deu uma vontade de voltar a jogar o Jedi Fallen Order, que é um jogo que eu não terminei. Eu joguei bastante, fui até um ponto e não terminei. E aí, por estar vendo Star Wars, deu aquela coisa de ai, que legal, eu também quero estar aqui nesse universo de novo. E aí eu fui lá e botei o jogo pra rodar no PS4 e joguei mais um pouco, assim. E esses gatilhos são importantes, né, pra ajudar você a combater. E do outro lado você tem isso que o Coelho falou também e que a Bruna citou, o Overwatch, por exemplo, que são aqueles jogos que atrapalham você a jogar novos jogos, né? Tipo, o Coelho tá aí voltando pro Breath of the Wild pra procurar os Koroks e a Bruna lá em 2016 tava largando o Final Fantasy porque, sei lá, provavelmente ela queria subir o rank dela no Overwatch ou pegar a skin do personagem que ela queria. Próprio 2020. Eu joguei mais Overwatch do que alguns jogos que eu tinha que ter tirado do meu backlog. Inclusive, o Jedi Fallen Order foi gatilho, porque o que eu fiz? Eu baixei o Doom Eternal no Game Pass, que eu já tinha começado no Play 4, e aí eu não tenho mais acesso ao Doom Eternal no Play 4. Aí eu baixei no Xbox pra jogar no Game
Pass, aí o que eu tô fazendo? Eu vou terminar ele primeiro. O que eu tô tentando fazer agora, esse ano, é separar por plataforma. Tipo, no Xbox, agora eu vou tentar terminar Doom Eternal. Já baixei o Jedi Fallen Order, mas eu só vou abrir ele quando eu terminar o Doom Eternal. É difícil? É difícil, porque eu vejo ali a fotinho do jogo, eu quero abrir, quero ver como é que é, mas eu não vou fazer isso. Depois que eu terminar Doom Eternal, eu abro. E aí no Switch tá um misto de Animal Crossing e Hades. No Play 4, eu tava jogando Destiny, mas enfim, tô tentando fazer essa administração, sabe? Um jogo por plataforma, e aí eu jogo quando eu quiser. Mas é difícil, mano. É admirável que você consegue. Mas tem funcionado essa estratégia? Por enquanto, sim. Esse ano, sim. Mas é que tem muita coisa ainda que eu nem baixei, nem comprei. Enfim, é difícil. Depois desse podcast, eu admiro você ainda mais, Bruno. É muito difícil. Além dos jogos, o Dan ainda fez o favor de lembrar a gente de Disney Plus e não sei o quê. E tem o backlog das séries ainda, que nem vou entrar nesse assunto. Vixe, nossa. Eu não sei o que é pior, né? E aquela sensação de, tipo assim, você tem ali seu backlog, todo mundo tem. Mas aí, caraca, você trabalhou tanto, você tá cansado no fim do dia. Aí você quer jogar alguma coisa, você olha pra aquela lista, tipo, não te dá vontade de jogar nada. Você fica tipo, putz, não tem nada pra jogar agora. Eu tenho isso. É aí que entra o comfort game, né? É o Animal Crossing. Pode ser o Animal Crossing. Tetris 99. Cara, você vai ver depois as suas horas desse jogo e, tipo, você poderia ter terminado, sei lá, 300 jogos, sabe? Sim. Se você pegar as horas disso daí. Tipo, o meu é o Overwatch. O que mais me mata, e aí, agora voltando nos jogos que a gente tava falando que a gente larga, por qualquer motivo que seja. Quando eu vejo alguns jogos que eu não gostei e que eu gastei muito tempo, na hora que eu vejo o tempo que eu gastei, e aí eu falo assim, caramba, por que eu insisti nesse jogo? Por que eu não larguei antes? E tirava alguns da minha lista, do meu backlog. Aí eu fico um pouco chateada comigo mesmo. É, acontece também, né? Se perder tempo com Vingadores. E esse lance de jogar na semana me pega um pouco porque aí eu tento me organizar pra tirar esses games, tipo, Doom Eternal, agora eu tô tentando jogar só de final de semana, sabe? Hades também eu já vi que não dá pra jogar de semana, porque ele é um jogo maravilhoso, gostoso demais, em todos os sentidos, inclusive nos personagens, mas ele vai exigir de você de vários sentidos, então eu já vi que eu preciso jogar ele no final de semana quando eu estiver mais descansada e mais disposta a me doar de alma e corpo pro jogo, sabe? É engraçado, comigo o Hades, ele funcionou o contrário. Na época que eu tava jogando, eu pegava, antes de dormir, né, eu pegava o Switch no modo portátil mesmo e falava, vou fazer aqui uma run e ver até onde eu vou. Às vezes batia o sono e aí eu, sei lá, morria e deixava pra jogar depois, e às vezes não, o sono não chegava, eu fazia 2, 3 runs no jogo e ficava jogando, assim, e era de boa, sabe? Tipo, que era parecido com a forma como eu jogava o Slay the Spire, um card game roguelike muito legal, assim, e eu fazia dessa mesmo esquema, tipo, eu sentava e falava, putz, vou fazer aqui uma run e vou ver até onde eu vou. E aí era de boa, eu conseguia intercalar, mas às vezes realmente a gente acaba exagerando. Mas Dan, você falou um negócio que me ajudou muito uns tempos atrás, a ir matando um pouco o meu backlog, foi ter comprado um Switch. Olha, gostei. Não, mas realmente, porque eu tinha o PS4, o Xbox. Você tá se desculpando com o Coelho? Alguma coisa que você fez pra ele? Alguma coisa assim? Não, eu não tô falando que eu joguei Donkey Kong, eu tô falando do Switch. Mas é porque eu sinto que tanto o PS4 quanto o Xbox, aqui em casa pelo menos, não fica no meu quarto, fica na sala. E aí meio que tem toda uma preparação pra você jogar. Então você tem que ir pra sala, sentar, gastar um tempo. No Switch, eu tenho a sensação que eu posso, em qualquer lugar que eu estiver, eu pego 10 minutos, jogo e desligo. Bloqueio a tela dele e pronto. Depois eu volto a jogar de onde eu tava. Enfim, tem uma facilidade que eu posso jogar na cama, eu posso jogar deitada. Então isso me ajudou muito na época que eu tava trabalhando fora de casa. Então eu chegava muito cansada, tudo que eu queria era deitar no meu quarto. E aí eu não jogaria das outras coisas. Mas com o Switch, eu boto ele aqui, eu jogo, sei lá, deu 10 minutinhos, deu sono, você só fecha, bota ele do lado da cama e vai dormir. Então o Switch me ajudou muito pra ir matando alguns jogos, de ter uma rotina maior de jogar, porque ele me dá essa sensação de uma leveza, mesmo que talvez o jogo seja mais denso, mas ele me traz essa sensação de que é mais tranquilo. Tipo assim, eu tô aqui, cansei, eu só pôr pro lado e pronto, acabou. É o efeito da portabilidade, né? É, perfeito. Esse lance de você apertar o botão de sleep, mesmo se você estiver no meio de uma tela de loading e o jogo parar, e aí quando você tiver tempo de novo, você apertar o botão de sleep e ele voltar exatamente de onde você tava, é muito conveniente pro jogo entrar na sua rotina e não você alterar a sua rotina pra poder jogar. É verdade. Exatamente. Eu senti muito isso também no Japão. Eu tava trabalhando muito e eu não tinha muito tempo pra continuar jogando videogame. E quando o Nintendo Switch lançou, foi bem mais tranquilo de eu continuar jogando jogos que eu gosto e tal, por causa disso, né? Nos intervalos
intervalos eu ia jogando. Aí, realmente, isso fez uma diferença. Eu vou jogar uma pergunta aqui, eu vou passar ela direto pra Bruna aí. Vixe. Ela se vira pra responder. Quando você dropa um jogo, assim, como, por exemplo, foi com Final Fantasy e tal, pelo menos isso acontece comigo, aí eu não sei se isso com você é igual a isso que eu quero saber. Você consegue discernir quando você tá largando um jogo por motivos adversos, às vezes por tempo, porque você não tá no momento certo, ou você acha que, sei lá, aquele jogo não é pra você? Como você faz essa separação na hora que você vai jogar um jogo no backlog ou você vai puxar um jogo do backlog, sabe? Tipo, Sim. Eu vou puxar isso daqui porque lá atrás eu não tava gostando tanto, eu vou dar uma segunda chance, ou porque não era a hora de jogar aquele jogo e agora é, sabe? Você consegue, sabe, dosar isso, assim? Eu tento, até pra não me cobrar tanto, sabe? Pra não ficar aquele lance de, dropei, por que eu não fui até o fim? Podia ter continuado. Eu tento, sim, acho que tem 2 exemplos bem nítidos, recentes, assim, na minha cabeça. Um deles é o próprio Destiny 2, que eu dropei total depois que eu fiz o review do jogo, e eu não dropei porque eu quis. Eu dropei porque é um jogo por serviço, que exige muito, ele tem atualizações constantes, ele tem expansões constantes, exige que você faça algumas atividades, tipo as incursões com amigos, e aí, enfim, isso exige tempo, exige organização, e é um jogo muito exigente, assim, nesse sentido. E não tava dando pra encaixar ele na minha rotina. Então eu dropei ele. Fora que, as expansões são muito caras, né? Toda expansão que sai é 100 e poucos reais. Aliás, tem tudo no Game Pass agora, fica a dica aí pra quem estiver escutando. Então, esse foi um exemplo. Eu dropei Destiny 2 porque não tava dando pra encaixar na minha rotina. Eu realmente queria ter continuado, sabe? Eu amo jogar com a galera. Voltei recentemente, depois que saiu Beyond Light, mas já deu uma parada de novo porque não tava dando conta de encaixar ele na rotina de novo. Frustrado. É complicado. Agora, o Final Fantasy XV é aquela história que eu já falei. Eu não tava presa ao jogo, não tava me sentindo encorajada a continuar. Dropei e tá lá. De vez em quando eu lembro que ele existe e penso, putz, podia tentar de novo, mas não me cobro, sabe? Agora tem outros, assim, tipo Resident Evil 2 Remake, eu queria terminar. O Nier Automata, eu adorei o jogo. Queria terminar também. Eu tinha a versão de PlayStation 4, não tenho mais acesso, eu teria que ou comprar a versão de PlayStation 4 ou recomeçar tudo de novo no Xbox, e eu já tava no segundo final. E assim, eu tento até fazer essa divisão pra não ficar maluca, porque é muita coisa no backlog. BioShock é um grande exemplo. Nossa, também. Eu tenho ele mídia física também aqui. Eu tentei. Inclusive tem o jogo, aliás, Márcia, tem o jogo mídia física que, tipo, os jogos do Batman, os primeiros da série Arkham, que tá aqui, mídia física, eu não parei pra jogar ainda. Menina, lembrei que agora, o meu mídia física é do 360. Meu Deus. Quanto tempo que ele está no meu backlog. Nossa. Mas o BioShock eu dropei porque eu comecei na cabeça de, tipo, todo mundo fala essa franquia, é uma franquia importantíssima pros games, me sinto obrigada a jogar. Só que eu fui pegar ele, acho que em 2015 ou 2016, e, cara, não rolou. Não rolou, velho. Não bate, não rolou. né? É difícil. Nossa, gente. Eu tenho muita dificuldade, que tem muitos jogos que, assim, eu fiquei muito tempo sem jogar, então eu demorei a me reconectar, então eu perdi muita coisa. Sei lá, acho que é um milagre eu ter conseguido jogar o primeiro Mass Effect, mas tem algumas coisas, tipo Deus Ex eu queria jogar, o BioShock mesmo, Mirror's Edge, tinha um monte de coisa assim que eu queria jogar e eu simplesmente não consigo. O jogo mais velho, eu acho muito difícil da gente digerir pra gente que não acompanhou na época. Tem essa complicação. Isso acontece que muito com remaster, assim, de eu ter abandonado certos jogos quando eles foram lançados originalmente, e aí eu resolvi pegar eles de novo quando a versão remasterizada saiu. E aí eu peguei e aí eu terminei. O Deus Ex é um que eu queria que viesse pro Switch. É uma boa oportunidade. Por isso que eu acho legal reviverem os jogos, porque aí é uma chance de a gente conseguir jogar. Mass Effect eu não joguei. Eu amo BioWare, eu amo Dragon Age, e na época que saiu a trilogia Mass Effect eu não acompanhava muito assim os lançamentos. Então, por isso que eu nem tentei jogar as versões antigas, porque eu já sabia que a remasterização seria uma possibilidade. E aí tô esperando isso acontecer, porque esse é uma franquia... Você vai pegar no PS5 então, né? Que deve sair no início do ano que vem. Né? E esse é uma franquia que eu quero desesperadamente tirar do meu backlog, porque é um gênero que eu gosto de um estúdio que eu gosto. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês, pra saber se vocês se identificam e algo assim já aconteceu também com vocês. A Bruna tava falando que o BioShock é um jogo muito importante pra indústria, ela queria tirar ele do backlog dela. O jogo mais importante da indústria nos anos recentes é Minecraft. E cara, eu não tinha jogado Minecraft direito, assim, até esse ano. Eu peguei pra jogar, amei Minecraft, amei. Só que eu abandonei Minecraft
Minecraft porque eu passo mal jogando, cara. Eu não consigo jogar Minecraft. Eu fico enjoado. Ah, você tem problema de motion sickness, que chama? Isso, eu fico tonto, Então, tipo, é um jogo que tá no meu backlog, obrigado. Eu não queria que ele tivesse no meu backlog, sabe? Mas ele tá forçadamente, porque eu não consigo jogar. Pior que não tem muito o que fazer, né? Eu fui jogar a demo do Hyrule Warriors Age of Calamity. Eu não tenho motion sickness em games, mas eu tive com Age of Calamity por causa da câmera bugada e por causa do frame rate. Eu passei mal, cara. Eu fiquei enjoada e eu não esperava. Ele é um dos games que tá no meu backlog. Um porque tá caro e um porque outras coisas aí chegando. E aí eu não sei se eu vou comprar ele e gastar 299 agora, né? Com um jogo que eu passei mal na demo. Então eu tô nessa também, sabe? Não sei se tem solução pra gente com ele nesses casos. Esse é o pior tipo, gente, de backlog, porque você não tem o que fazer. Pois é. Deus me livre, já tem muita coisa no backlog por outros motivos. Inclusive jogos lacrados que eu tenho aqui em casa, gente. Isso é uma grande vergonha que eu tenho. Ai, cara, o Dan é o rei do jogo lacrado. O Dan compra jogo que ele já jogou, não gostou e tá lacrado na casa dele porque ele comprou no Star Fox Zero. Eu tô falando dele mesmo, tá, Dan? Eu sei. Não tem defesa. Ele não gostou. Eu gostei do conceito de comprar um jogo que não gostou. Isso aí é outro nível, hein? Eu tenho um lacrado também, o da Telltale, The Wolf Among Us, que tava, tipo, em promoção insana numa BGS, acho que tava, tipo, R$30. Eu falei, pô, eu gosto da Telltale, quando a Telltale ainda era viva. Tá aqui, até hoje não joguei. Eu tenho minha edição especial do Last of Us 2, que eu falei que eu ia jogar de novo. Olha aí. Mas ele você tem digital, né? Não, amigo, é físico. Eu terminei de jogar pra gente gravar, e aí eu tinha esgotado a edição especial. Eu falei, vida que segue. Aí quando foi, sei lá, umas 2 semanas depois, reapareceu. Aí eu, vou ter que comprar. Já tô querendo rejogar mesmo. Aí eu comprei, edição física. Justo. Eu tenho aqui alguns lacrados. O Star Fox, a desculpa é que eu ressuscitei o meu Wii U há um tempo. E aí eu decidi pegar algumas coisas que eu não tinha, que eram backlogs do Wii U. Olha aí. O Star Fox foi um jogo que eu joguei na época, fiz review, não gostei. Aí várias pessoas me convenceram a tentar jogar de novo e tal. Eu falei, não, isso não vai acontecer. Só que aí, assim como a Bruna, com um jogo que ela comprou baratíssimo aí, de R$30, o Star Fox apareceu pra mim muito barato. Eu paguei 40, eu acho, nele. E ele tava lacrado, sabe? Tipo, um jogo da Nintendo, por esse preço, assim, gente, não é todo dia que você encontra. Nossa, realmente. Gente, eu queria jogar uma pergunta aqui agora. A gente falou várias vezes aqui sobre o nome, que é um nome que é maravilhoso, mas que talvez pro backlog ele não seja tão maravilhoso assim, que é o Game Pass, cara. Eu não sei vocês, mas a mim, quando eu entro no Game Pass, eu vejo aquela lista imensa de, sei lá, 100 e tantos jogos. E eu vejo alguns ali que são aqueles jogos que você não jogou e que você sabe que são jogos importantes, que são jogos legais e que estão ali de graça pra você, porque você já assinou o negócio. Nossa, é imediatamente 100 mais jogos no seu backlog, né? É desesperador, cara. A impressão que eu tenho é essa. Tipo, quando eu assinei o Game Pass, a impressão que eu tive foi essa. Cara, eu acabei de colocar 100 jogos no meu backlog, sabe? Mas é 100% isso, né? É total isso. Toda vez que eu assino o Game Pass, aí eu vou, baixo uns 10 jogos de uma vez, aí eu só olho e eu choro. A última vez que eu assinei, tava de novo aquela promoção de R$1 pra mim. Eu falei, nossa, eu vou assinar. Eu sentei, eu chorei depois, porque eu falei assim, eu não tenho tempo pra jogar um desses jogos que eu tô baixando. E aí agora o meu Game Pass já deve estar acabando e eu não vou ter jogado nenhum. Acho que eu joguei, sei lá, nem 1 hora de Walter Wilds que eu tava jogando. Que é maravilhoso. Então, mas não tive tempo. Não rolou. Quando eu assinei o Game Pass, eu fiquei desesperada. Eu falei, ok, literalmente acho que eu botei uns 10 ou 15 games pra baixar. Eu botei Quantum Break, botei todos os Fable, botei Gears, botei Halo. Botei muita coisa pra baixar. Aí, eventualmente, caiu a ficha. Eu falei, não vai rolar não, mano. Aí eu deletei quase tudo. É o círculo do Game Pass. O Fable eu tentei, só que ele é um jogo antiguinho e não rolou também jogar, mas eu pelo menos tentei. E aí eu tirei uns, mantive outros, porque eu sei que em algum momento da minha vida vai rolar. Tipo, Sunset Overdrive eu comecei e ainda não terminei. É aquilo, eu tô tentando me policiar agora. Não fico olhando a lista do Game Pass todo dia que eu ligo, porque senão vai bater o desespero de novo. Senão você pode acabar olhando pro Final Fantasy XV lá, né? Tipo, você de novo. Toda vez que eu vejo a cara do Noctis lá, eu falo, mano, esse jogo aí, cara, que saco, eu não joguei. Cara, a gente tava falando de ansiedade, o Game Pass, ele ainda tem o lance de que alguns jogos você nem sabe até quando ele vai ficar no Game Pass, né? Sim. Exatamente, tem isso bem levantado, Coelho, tem isso também. E aí você fica meio tipo, meu Deus, se eu não jogar agora. Cara, o pior é que, tipo, tem uns jogos no Game Pass, assim, que são jogos imensos, né? Tipo, o Final Fantasy XV é um exemplo. E agora, em dezembro, entrou o Dragon Quest, que é um jogo
jogo enorme, esse 11. Tipo, você vai queimar ali umas 60 horas da sua vida fácil pra você terminar esse jogo. A demo desse Dragon Quest tá no meu backlog, porque a demo dele tem 10 horas. Eu joguei as 10 horas da demo no Switch. Mas aí você não comprou? Eu tenho que jogar o jogo completo, sabe? Você não comprou o jogo? Não comprei porque eu fiquei sabendo que ele ia sair no Game Pass. Ah, entendi. Aí eu até pensei, putz, porque o progresso você leva pro jogo, né? Da demo. Sim. Eu acho. Mas só se você comprar no Switch, né? Se você jogar no Game Pass, vai ter que jogar as 10 horas de novo, Dan. Ah, mano, mas eu não vou comprar no Switch. Ele tá de graça no não tem nem como, sabe? cara. Não tem nem como. Não, sem chance. Ah, não. Agora, eu não sei se eu amo ou se eu odeio o Game Pass. Assim. Eu amo. Mesmo assim, mesmo com desespero, pra mim é o melhor serviço de games, assim... Disparado, né? Da atualidade, se não um dos melhores já criados na história dos videogames. Ele é muito custo-benefício positivo, assim, sabe? Gosto bastante. Mas aí fica aquela dica que eu falei no começo do cast. Tenta baixar um por um. A gente já tem ansiedade demais na nossa vida, no nosso dia a dia. Tenta baixar uns 2 games no Game Pass. Os exclusivos da Microsoft, tudo bem não ter dia e prazo, porque eles não vão sair de lá nunca. Tenta levar a vida com mais calma. Serenidade, gente. Falando em dicas, Bruna, por que a gente não dá algumas dicas que a gente já tem utilizado, talvez, pra galera conseguir finalizar o backlog de boa, assim? Eu vou falar uma que funcionou pra mim durante uma época, e se eu fosse a Bruna, talvez estivesse funcionando até hoje, né? Mas como eu não sou, acabei abandonando. Teve uma época que eu separei, tipo, dias de semana pra jogar certos jogos. Mano, você tá com a agendinha. Não, velho. Agendinha gamer, cara. Mas é porque, tipo assim, é aquele lance do jogo online. Eu vou falar de LoL. Pronto, Dan, vou admitir aqui, tá? Caraca. Se você começar, cara, ele consome pra sempre tudo que você faz, entendeu? Você não joga outra parada. Então eu falei assim, não, os dias que eu for jogar online, vai ser esses dias aqui. Com o WoW eu fiz isso também. Uma época, eu tava jogando muito WoW, World of Warcraft, né? E aí eu falei assim, não, eu preciso jogar outros jogos. E aí eu só vou jogar online na terça e na quinta. E no sábado. Nos outros dias eu vou jogar esses jogos aqui no meu videogame. E durante um tempo isso funcionou pra mim. Eu achei benéfico, eu achei uma boa ideia, de verdade. Não é? Você faz uma gestão do seu vício. Gestão de vício. Mas a pergunta é, por quanto tempo isso durou? Cara, normalmente eu consigo manter isso por um mês. Nossa, já tá bom demais. Já é o suficiente pra você conseguir terminar uns joguinhos, tá ligado? É verdade. Eu te admiro, cara, porque eu não conseguiria fazer isso, não. Nossa senhora. Eu não conseguiria por conta da rotina ser meio imprevisível, mas é uma boa ideia aí, pra quem tiver opção, encoraje. E outra dica que eu dou é, se o jogo tá em promoção, se é um jogo que você quer que tá em promoção, não pensa 2 vezes antes de comprar. E aí, pelo menos um dia, quando você tiver tempo pra jogar, ele vai tá lá. Agora, se é um jogo valor cheio, que você não tem certeza se você vai conseguir jogar ele agora, ou, enfim, terminar, talvez seja até melhor você esperar pra ele mesmo entrar em promoção. Agora, que nem você falou, Márcia, tipo, comprou vários jogos indies e tal, e foi acumulando porque tava em promoção, show de bola, já fiz isso também, porque às vezes você vê um game indie por R$7, R$12. Mano, é de boa. Aí eu acho que super vale a pena, porque é uma coisa que você realmente quer jogar. Eu tenho 2 backlogs também, tem o backlog de coisas que eu já tenho, e tem de algumas coisas que eu tenho vontade de jogar, mas esse não me pesa, é só tipo uma listinha mental, é a minha wishlist mesmo. Mas aí na hora que você vê uma coisa pela metade do preço, ou menos até, e sendo algo que você de fato quer jogar em um dia, você sabe que vai jogar, eu acho que super compensa. O problema que eu acho problemático e difícil é quando você compra, talvez influenciado só pelo hype, e não pensa muito que vai ter tempo de jogar e deixa de jogar. E tem outro caso também que aí você não tem muito como prever, que é quando você não gosta e acaba largando. No caso de promoção, se você estiver podendo gastar e for algo que você realmente quer, eu acho que super vale a pena você deixar guardadinho ali, uma hora vai. Justo. Inclusive, tô esperando o Final Fantasy VII entrar numa promoção boa, o remake, pra tirar do meu backlog. Pra mim é prioridade. Número 1, assim, do meu backlog, mas tá complicado. Ainda não entrou uma promo boa. Esse vale a pena. A dica da Bruna é boa, mas também tem a dica de você só comprar se você for jogar agora. E aí, mesmo que você pague preço cheio, pelo menos você não gastou vários outros dinheiros comprando vários outros jogos porque estava na promoção, que você sabe que você vai jogar um dia, mas na verdade, você sabe hoje que você vai jogar um dia. Na semana que vem, talvez você tenha percebido que você estava errado quando você comprou. Tem esse lance que rola também, né? Tem. Quando você acha que você vai jogar e tal. E quando você paga o preço cheio, você também se valoriza um pouco mais. Não? É tipo aquele lance da pirataria, que a galera enche o HD de jogo e
gente joga 10 minutos de cada um. Gente, melhor coisa que eu fiz foi ter saído da pirataria quando eu tive o Wii. Meu Wii era desbloqueado. Então, toda semana eu passava numa lojinha, vinha pra casa com 5 jogos. Eu acho que eu nunca terminei um jogo. Depois do Wii, que aí eu olhei e falei assim, não, nunca mais, não vou fazer isso. Aí eu comecei a, pelo menos, até o final, extrair o máximo do jogo, eu extraía. Porque quando você tem muita opção, o que a gente vê hoje em dia com Game Pass, por exemplo. Quando a gente tem muita opção, muito acessível, assim, a gente acaba ficando perdido. A gente pega tudo e não aproveita quase nada. É verdade, isso acontece também. Eu acho que uma situação de backlog, principalmente aqui pra realidade do Brasil, eu tava pensando nisso agora, é justamente o backlog de, tipo, comprei vários jogos, eles estão lá esperando para serem jogados. Eu diria que é o backlog de luxo, é o backlog de elite. Por mais que ele seja formado por jogos indies ou em jogos em promoção, a realidade do Brasil não é esse backlog. Eu acho que a realidade do Brasil é o backlog. Eu só consigo comprar um jogo por mês e olhe lá. Aí o caminho é diferente, sabe? Acho que aí a dica que eu daria é justamente pra tentar esperar entrar o jogo em promoção, tipo, fazer meio que uma pirâmide, assim, sabe? Quais são aqueles jogos dos meses, do ano que você quer ter no lançamento pra você conseguir se organizar financeiramente, que seja, pra conseguir isso. E os outros que você quer muito jogar, espera entrar em promoção, porque, cara, essa é a realidade do gamer brasileiro. É caro demais manter uma biblioteca de jogos aqui no Brasil, principalmente pra PlayStation e Nintendo. Principalmente Nintendo, né? Pra quem tem um Game Pass, é sucesso. Por isso que o Game Pass é maravilhoso. Você paga ali R$29,90 ou no caso do Ultimate você paga um pouquinho mais. Só que você tem ali um catálogo à sua disponibilidade. Você já tem o seu backlog comprado, sabe? Sim. Então, pro brasileiro é um pouquinho mais complicada. Total. Pro fã de Nintendo, então, que gosta de mídia física, cara, eu paguei mais de 400 conto no meu Super Mario 3D All Stars e, tipo, eu prometi que eu nunca mais ia pagar essa quantidade, assim, porque, cara, é absurdo, é muito caro, é realmente muito difícil. É muito caro mesmo. Gente, a gente tá indo pra nossa reta final aqui desse último Final Level Cast de 2020. Nós não vamos fazer um Final Level Dica com o que estamos jogando, mas eu vou jogar aqui pro alto, gente, uma promessa aí de ano novo, hein? Jogos do backlog que vocês pretendem jogar agora aí nesse recesso de fim de ano, em janeiro, no início do ano, essa virada de início de ano aí, que não tem tanto lançamento. Então eu vou pedir pra cada um falar um jogo aí do backlog de vocês que vocês vão jogar. Tem que cumprir, gente. Vamos lá. Eu acho que vão jogar uma palavra muito forte. Me senti cobrada, me senti pressionada. Não, tá bom. O topo da lista de prioridades de vocês, então. Melhorou? Pode ser. Melhorou. Final Fantasy VII Remake e eu preciso terminar o Homem-Aranha de 2018. Aí eu vou esperar aí o PlayStation 5 cair no meu colo pra fazer o combo Homem-Aranha e Miles Morales também. Mas boa. Acho que esses dois pra mim é prioridade. Quem sabe o Hyrule Warriors Age of Calamity, né? Porque eu gosto muito de Musou e, enfim, vou tentar aí dar mais uma chance. Bruna, a minha dica é experimenta jogar no modo portátil. Pode ser que resolva pra você. Tô com a demo aqui instalada, eu vou fazer essa experiência, porque eu joguei com uma TV na minha cara, assim, e deu ruim. Quando você falou Final Fantasy VII, eu achei que você fosse falar o 15, eu já me tremi aqui. Gatilho! Não, por favor, não. Chega. Coelho, você, cara, qual o seu jogo do backlog que tá no topo aí da sua lista? Está no meu backlog, no topo da minha lista, pra rejogar o Catherine. Nossa! Essa versão nova que saiu aí pro Nintendo Switch, ela tem, tipo, uma história um pouquinho diferenciada por causa de uma personagem nova e um final diferente também. E é um jogo que eu gostei tanto de ter jogado na época no PS3, e tá no meu backlog, e eu quero tirar ele em algum momento aí nesse recesso. E o Ghost Runner, eu joguei um pouco, eu achei incrível. Depois vários outros jogos começaram a entrar aí, o Age of Calamity chegou, eu acabei abandonando, mas eu quero terminar ele. Eu adorei a jogabilidade de Ghost Runner. Ele é meio Mirror's Edge, só que no mundo cyberpunk e com uma vibe meio One Hit Kill do Katana Zero. Cara, eu amei esse jogo, super legal. E eu quero tirar ele do meu backlog definitivamente, assim, esse fim de ano. Belas diferenças que o jogo tem aí. Márcia. Olha, eu queria muito conseguir terminar o Spiritfarer, queria demais. Eu lembrei, essa semana eu lembrei dele do Return of Obra Dinn também. Acho que no momento mais esses dois, mas no momento eu meio que voltei a jogar Animal Crossing, então ele virou um item que tá no topo da minha lista, voltar um pouco mais pro Animal Crossing também, que eu acho que vai dificultar de eu jogar os outros dois, mas tudo bem, tá no topinho da lista esses dois. Justo. O seu, Dan? O meu, gente, a Márcia vai aqui, né, já me cancelar.
Ai, Death Stranding. Death Stranding, gente, olha... Não, tudo bem, tá no meu também. Um dia eu vou terminar. Eu sofri. Gente, esse aí, quando eu peguei pra jogar, não sei nem se dá pra fazer a comparação. Foi igual tirar band-aid, sabe? Eu rushei ele, eu sabia que se eu dropasse, eu não ia voltar. Eu falei, não, eu vou ter que terminar. Ele dá aquela preguiça que você tava falando. Deu a preguiça, e aí quando você volta pra ele, cara, não é um jogo que eu tenho vontade de revisitar, então boa sorte pra vocês quando vocês forem voltar a jogar, porque eu acho que não, não tô encorajando nada. Se jogarem o Death Stranding, mas boa sorte. Tô de novo contra a parede aqui, Bruna acabando com a minha vida. O Death Stranding, olha só, a minha experiência é zero com o jogo, e eu sou aquele cara que foi o que hypou, sabe, nos trailers e tal. Eu também hypei, Dan, eu também. Eu sei, Márcia, eu sei, isso aqui você ainda jogou, né? Eu nem encostei, assim. Eu joguei 15 horas. Meu Deus, é muito tempo. Mas, Dan, no seu caso é de boa ainda, porque se você ainda não jogou, pra Márcia voltar é difícil. Porque eu joguei 15 horas e eu não cheguei na parte que o jogo fica bom. Então, esse é o pedaço mais difícil, é o maior desafio que você vai ter, Dan, é chegar na parte que fica legal. Depois que fica legal, fica... Eu amo o conceito do jogo, que você tem que jogar 20 horas pra chegar na parte que fica bom. Legal. Pode tentar fazer assim, arranque com um band-aid, você fala, essa vai ser a minha prioridade, eu vou acabar, vou rushar e pronto. Você não precisa fazer todas as coisas. Eu não fiz, mano, eu segui a campanha principal e pronto. Gente, eu prometi já pra mim mesmo que eu jogaria, porque eu já comprei o jogo. Então, assim, ele tá aqui lacrado. Peguei ele super baratinho, foi R$40. Nossa, eu tenho vontade de chorar quando eu penso quanto que eu paguei. Eu vou jogar, é fato. Porque, assim, eu gosto muito do Kojima. Eu já escutei várias opiniões sobre o jogo. Opiniões de que o jogo é um lixo e opiniões que o jogo é maravilhoso. E outras que estão no meio dessas duas opiniões, assim, bem radicais. E eu queria tirar minhas próprias conclusões, sabe? Então eu comprei ele sabendo do risco de que talvez eu não curta. Não, eu acho que você tá no melhor caminho. Porque você já teve, tipo, opiniões gerais, você já tá um pouco fora do hype e você pagou barato. Então, assim, a sua chance de decepção não é muito grande. E você vai pegar um mundo já cheio de escadas e cordinhas e teletransportes e não sei o que lá. Você não vai pegar o jogo no começo onde as pessoas ainda estavam construindo essas coisas. Porque tem muito obstáculo no mapa, né? Tipo, é realmente uma luta avançar por Death Stranding. Então, pode ser que sua experiência seja um pouco mais agradável por conta de todos esses fatores. Vai na fé, mano. Eu acredito em você. Eu espero que você vai terminar Death Stranding. Isso. Eu vou jogar, já comprei. Ele tá aqui. Vai abrir essa embalagem. Vai abrir. Eu acho que tem a coisa do momento também, sabe? Eu senti até hoje que eu não tava no clima pra jogar. E agora eu tô sentindo. Isso é um ponto muito importante. A gente não se obrigar a jogar coisas que a gente não tá no clima também. Porque aí você provavelmente não vai curtir muito. É isso. Você tem que sentir o chamado. É isso, gente. Então, podem me cobrar aí que eu atendi o chamado de Hideo Kojima. Qual é o prazo? Final de janeiro? Final de janeiro a gente pode virar pra você e falar: e aí, Dan, como é que tá Death Stranding? Tá bom, pode Tá cobrar. Olha. Pode cobrar. Eu não garanto que eu vou terminar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu garanto que eu vou Ai, meu Deus, ele vai iniciar pra depois colocar de novo no backlog, olha só. O final é legal, o final é emocionante. Tá bom. Eu sou do grupo que fica ali no meio. Não acho horrível, não acho maravilhoso, mas foi uma jornada cansativa que valeu a pena por alguns motivos. É uma experiência muito diferente de qualquer outro jogo, então só por isso vale você ir fazer esse esforço. Eu acho que a dica de ir diretão na campanha principal é melhor, que o que me incomodou foi muita enrolação mesmo de missão paralela e tal, mas... Fora a chumbreguice que acontece na história. Ai, né? gente, para, eu vou desistir. Não desiste, a ideia não é essa. Gente, e o meu amigo que zerou o jogo 2 vezes pra poder escrever a análise e ter certeza que ele realmente não tinha gostado, porque era um jogo do Kojima. Meu Deus! Corajoso, hein? Esse aí é corajoso. Cara, foi o Davi do Bacon. Ele falou assim, cara, eu joguei 40 horas do jogo. Eu falei assim, não é possível, é um jogo do Kojima. Aí eu Como é fui que lá e joguei mais 40. Isso, foi isso que ele disse. Ele falou, cara, eu amo o Kojima, cara. Não é possível que eu não tenha gostado desse jogo, cara. Aí ele jogou de novo e ele realmente não gostou. Até hoje, eu acho essa história inacreditável. Porque ele queria escrever uma análise, tipo... Falando bem. Com certeza. Não, com certeza do que ele tava sentindo sobre o jogo, tá ligado? Gente, eu tô impressionada. É que com essa história maravilhosa de jogar o jogo 2 vezes, um jogo curtinho com o Death Stranding 2 vezes pra poder fazer a análise. No final de semana você mata, né? Beleza. A gente vai encerrando aqui, gente, esse
último Final Level Cast de 2020. Mas olha, 2021 tá aí já e a gente promete muita coisa boa pra acontecer aqui no Final Level Cast. Vai ter mais convidado, vai ter mais minigame, vai ter mais leitura de e-mail da Márcia, vai ter muita coisa. Bruna, muito obrigado, cara, por ter participado desse programa e por ter voltado aqui, né, com a gente. Espero que em 2021 você apareça aqui mais uma vez pra trocar um papo com a gente como esse, que foi super legal. Mais de uma vez. Mais de uma vez. Muito obrigada, gente. Contem comigo e fica aí um desejo pra 2021. Espero que eu volte aqui pra gente falar sobre, sei lá, Bayonetta 3 e Breath of the Wild 2, porque ninguém me perguntou, mas tô no hype pra esses dois jogos aí pra 2021 e 2022. Então, torcendo aí que pelo menos um deles aconteça em 2021. Valeu, galera. É isso aí. Tô só sorrisos aqui com essas suas expectativas. Eu também me encheu de sorriso. Ô Dan, eu posso fazer um convite pros nossos ouvintes aqui? Quero aproveitar este momento. Pode? Mas é claro. Não, muito obrigado. Márcia, você deixa? Claro, fique à vontade, a casa é sua. Ah, então tá bom. Márcia perdeu a oportunidade de falar não! Não é tudo para o coelho. Olha, ele pediu com tanta delicadeza. É uma democracia, a gente tem que conversar com os outros apresentadores pra ter certeza. O convite que eu quero fazer pros nossos ouvintes é: mandem um e-mail pra gente em contato@finallevelcast.com falando pra gente quais são as suas resoluções de 2020 e as suas promessas pra 2021 em termos gamers. Quais jogos vocês vão tirar do backlog de vocês e qual é a meta de vocês, gamer, pra 2021? É uma cadeira gamer? O que tá no backlog gamer de vocês aí? Olha aí, boa. Manda pra gente, contato@finallevelcast.com, que a gente quer saber. E também lá no Telegram, né, Dan? É isso aí, entra no Telegram, a gente tá sempre lá, manda lá suas indicações, troca uma ideia com a galera, né? O grupo tá super ativo todos os dias lá, a comunidade cada vez mais viva, crescendo cada vez mais. E é isso, gente, fica esse convite. Fica o convite também para que vocês voltem aqui no Final Level Cast. Nós não vamos parar, vai ter programa aí, quarta-feira que vem tem programa. Segue a gente aqui no Spotify, é muito importante pra gente que você dê o coraçãozinho ali, favorita o programa, pra você poder não esquecer de escutar. Bruna, obrigado mais uma vez pela sua presença. Deixa suas redes aí pra galera poder te seguir, onde você tá fazendo seu trabalho. Claro, podem me seguir no Twitter e no Instagram se vocês quiserem, é Bruna Penilhas, fiquem à vontade. Estou na Loading, na TV aberta, também temos a programação disponível na internet, fiquem à vontade. Desejo já um bom fim de ano pra todos vocês, amigos Dan, Coelho e Márcia, e pra quem tá ouvindo, e se cuidem, gente, é fim de ano, mas a gente ainda tem que se cuidar, tem que usar máscara, botar o nariz dentro da máscara e beber muito líquido sempre. Deixa o nariz da máscara, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tampa o nariz. Ai, que agonia. E não encosta na máscara com a mão, nem nada do rosto. Pelo amor de Deus, quando eu vejo aquela pessoa com o nariz assim pra fora, eu fico, meu irmão, pra que tu tá de máscara, cara? Tá com o nariz, cara. Quero fazer um pedido pras redes sociais aqui, que as pessoas vão lá em @trostes no Twitter. Ai, meu Deus. Mandem bons desejos de ano novo e mandem também as experiências boas que vocês tiveram com Donkey Country Tropical Freeze, pra ver se convencem a Márcia a gostar desse game. Eu quero que ela goste do game. Eu te prometo, Coelho, eu prometo de verdade, ó, 2021 promessas que eu vou jogar de novo. Prometo. Não que minha opinião vai mudar, mas eu prometo que eu vou tentar. Márcia, você vai jogar Breath of the Wild 2021? Posso jogar, meu PicPay é Trostes, tá? Quem quiser pode enviar. Tá bom. Beleza. Admiradores secretos aí, fãs, gente, mandem Breath of the Wild pra Márcia, por favor. Isso, aí eu jogo. Não tem nada contra o jogo, só o preço mesmo. É, mas... então nesse caso eu até acho mais interessante ainda o Breath of the Wild do que o Donkey Kong. Vocês podem trocar, tá? Mandem o Breath of the Wild pra Márcia, então. O Coelho manda o Donkey Kong. Não, eu já tenho, eu comprei, por isso que eu não gosto. Olha só. Todo jogo que eu não gosto muito, eu pago caro, eu fico com raiva. É isso que acontece. Poxa vida. Tá bom, então. Você deixou suas redes, Márcia, pra galera te encher o saco? É Trostes, né? Como eu falei hoje, eu falei até o PicPay. É Trostes lá no Twitter e no PicPay. Mas onde você jogar Mass Effect, você me acha lá no Instagram. No Spotify também, se Deus quiser, episódios novos na reta final do ano. E início do ano que vem, que já tá quase aí também. Então, jogue Mass Effect nas buscas. Diversas redes sociais e agregadores de podcast. Também. Maravilhoso. Coelho, fala rapidamente aí onde a galera te encontra. Canal Coelho no Japão, tudo sobre Nintendo. E me sigam nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tamo junto, galera. Gente, me sigam lá no Twitter, no Instagram. É só procurar Jogadan, vocês vão me encontrar. Joga_Dan, mais precisamente, tanto no Twitter quanto no Instagram. Toda quarta-feira eu tô aqui acompanhado dos meus queridos Rodrigo Coelho, Mass Effect, no Final Level Cast. Toda quarta-feira, 10 horas da manhã, a gente tá aqui com um episódio novo. E vai continuar sendo quarta-feira. Então, virou o ano, vai ter programa. A gente vai estar aqui.
aqui. Esse foi um ano muito difícil, foi uma jornada complicada, muitos momentos segurando a respiração, né? Às vezes respirando com dificuldade, porque tá com máscara, porque a máscara sufoca, mas não é pra botar o nariz pra fora, gente, tá? Dá pra respirar com a máscara, dá pra atender o telefone com a máscara também, a pessoa te escuta, você com a máscara. Então, por favor, gente, usem máscara, lavem a mão, continuem se cuidando. Lembrem-se, quando vocês se cuidam, vocês cuidam das pessoas que vocês amam. Então, muito obrigado, gente, quem acompanhou a gente até aqui e continue acompanhando a gente. E até ano que vem, olha só. É a primeira vez que a gente vai poder falar isso aqui, gente. Até ano que vem. Até ano que vem. Que incrível. Zabuzeta, eu quero que você suba aí uma musiquinha emocionante de ano novo. Uns fogos de artifício também. Aquela da Globo lá, como é que é? Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. De quem quiser. Ai, já cantei, pronto, já paguei uma promessa. Valeu, gente, até ano que vem. Alô. Até ano que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.